Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. E depois de um sabadão recheado de jogos, a gente tem esse domingão aí também, dia 9 de março de 2025, também com muitos jogos. E é por isso, é justamente isso, que eu tenho dois recados muito importantes para dar para vocês. Então não pulem, prestem bem atenção. O primeiro, a gente vai fazer meio que um bate-bola aqui mais rápido pela quantidade de jogos, senão o vídeo acaba ficando muito longo e vocês acabam ficando até sem paciência. Até eu fico sem paciência para fazer tanta análise aqui com tantos detalhes e acaba o vídeo ficando muito longo. Então, já que tem muitos jogos, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho dos jogos, mas podem ficar tranquilo que as tips prontas vão estar aí na tela para vocês. Segundo, mesma coisa que eu falei ontem serve para hoje também. Vão ter alguns principais jogos que eu posso não fazer nada pré-live. Por quê? Por eles serem os principais times aí do mundo, eles estão envolvidos aí em fase final, jogo de volta de mata-mata de Champions League, Liga Europa, Conference League. Então prestem muita atenção, tomem muito cuidado, tenham muita cautela com esses times que podem poupar nesse fim de semana. Eu já analisei os times que podem poupar e vou trazer tudo mastigadinho, como sempre, para vocês aqui, valeu? Então, recado dado, bora trabalhar. Então, bora começar, como já é de costume lá na Itália, nosso salão de festas. Antes, eu quero avisar para vocês que eu estou olhando para cá, vocês vão me ver a maioria do tempo olhando para cá, por causa que o nosso parceiro de análise está aqui. Então, a maioria do tempo vocês vão me ver olhando para cá, porque eu vou olhando as análises que eu fiz e passando para vocês aqui. Vamos começar lá na Itália, 8h30, prestem bem atenção, 8h30 já temos jogo. A gente vai começar com Verona e Bolonha, na casa do Verona, 14º lugar. Já está mais tranquilo, apesar de estar apenas 4 pontos ali acima da zona de rebaixamento. Está mais tranquilo e recebe o Bolonha. Bolonha tem que vencer a qualquer custo se quiser sonhar ainda com uma vaga na Champions League ou pelo menos Liga Europa. Está em 6º lugar. Acredito no cenário do Bolonha tomando a atitude nesse jogo, propondo o jogo. Então separei já uma tip pronta. Eu separei, na verdade, 3 jogos lá na Itália e 3 tips prontas já desses jogos para vocês. O primeiro é esse, 8h30, Verona e Bolonha. Já vou falar a tip para vocês aqui e tá na tela também para vocês aí acompanharem. Vamos de menos de 6 cartões, porque a média do árbitro que vai apitar esse jogo é bem baixa. O Bolonha também é um time que toma poucos cartões. E aí, para completar a nossa aposta, a gente vai pegar aqui a favor do Bolonha finalizações, mais de 7 finalizações e mais de um escanteio a favor do Bolonha. Então, nossa aposta criada já está na tela para vocês e vai ficar assim, ó. Odd 1,61, menos de 6 cartões no jogo, mais de um escanteio para o Bolonha, mais de 7 finalizações do Bolonha, que mesmo jogando fora de casa, acredito que vai propor o jogo, vai tomar mais atitude. Então, eu acredito que essa odd 1,61 aí, para a gente começar lá na Itália, tenha muito valor. 2 horas eu separei mais um jogo lá na Itália interessante aqui pra gente, Empoli e Roma. Empoli que tá mal das pernas, está na zona de rebaixamento, desesperada para sair da zona, contra Roma, que começou mal o campeonato, agora ocupa a 8ª colocação, vem numa corrida boa de recuperação aí, 4 vitórias seguidas. Mas por que eu não pego nada a favor da Roma nesse jogo? Explico para vocês. Primeiro, porque a Roma é um dos times que eu falei que estão envolvidos em mata-mata de competição internacional. E segundo, que se a gente for olhar aqui o confronto direto, ano passado, a gente teve 2 confrontos entre Roma e Empoli, e o Empoli ganhou os 2 jogos. Então, fico com o pé atrás aqui de pegar algo a favor do Roma. Então, a nossa tip pronta que eu separei aqui, através de análise aqui do desempenho dentro e fora de casa dos 2 times e do árbitro, é a seguinte. Vamos de menos de 6 cartões no jogo, porque o árbitro que vai apitar tem uma média baixa também. E vamos pegar um intervalo entre 1 a 4 gols no jogo. Já dá uma odd de 1,60. Fiquei surpreso com essa odd alta aí, para essas 2 coisas acontecerem. Intervalo entre 1 a 4 gols no jogo e menos de 6 cartões, 1,60. Para mim, tá aquele nosso famoso melzinho que a gente gosta nesse jogo entre Empoli e Roma. Então, recapitulando e deixando na tela para vocês aí, intervalo entre 1 a 4 gols no jogo e menos de 6 cartões. Para mim, tem muito valor nesse jogo entre Empoli e Roma lá na Itália, 2 horas. Às 16h45, ainda lá na Itália, a gente tem o que é, para mim, o melhor jogo do dia, clássico italiano, Juventus e Atalanta. Juventus que está na 4ª colocação, e a Atalanta está na 3ª colocação, ainda brigam sim pelo título, estão muito próximos ali do Napoli e da Inter de Milão, e ainda tem mais de 10 rodadas aí, tem 11 rodadas ainda para cada time, então eles ainda estão sim na briga pelo título. E eu não quero pegar resultado a favor de ninguém aqui, porque tem sido um clássico muito equilibrado,
E é o seguinte, os dois times estão focados só no campeonato italiano. Para mim vai ser um jogo muito bom de assistir. Eu separei uma tip pronta aqui pra gente, que é a seguinte. Para quem estava reclamando aí, acabei de mandar uma odd de 1,60 que para mim tem muito valor. A gente trabalha assim, a gente é muito lucrativo assim. Essa aqui vai dar uma odd de 1,72, a apostinha criada que eu fiz para esse clássico italiano, para esse jogão aqui, que é a seguinte. Intervalo entre 1 a 4 gols. Nos últimos 3 jogos, entre eles aqui, a gente teve 1-1, 1-0 e 2-2. Ou seja, esse intervalo entre 1 a 4 gols bateriam nesses 3 últimos jogos aí. Mais de 20 finalizações e mais de 2 chutes a gol no segundo tempo, que também bateriam com facilidade. Esses últimos jogos aí, entre Juventus e Atalanta foram muito movimentados, com muitas finalizações, chutes no gol. Então eu acho que odd 1,72, para a gente ter nesse intervalo entre 1 a 4 gols, mais de 20 finalizações e mais de 2 chutes no gol no segundo tempo, para mim tem muito valor e é isso que a gente vai investir aí nesse clássico italiano para a gente fechar a conta lá na Itália. Passando lá para a Inglaterra, 11 horas a gente tem o clássico, não deixa de ser um clássico em inglês, né? Entre Chelsea e Leicester, clássico dos opostos aí. O Chelsea, que está em 5º lugar, virou a realidade do Chelsea aí nesses últimos anos, já não briga pelo título, mas também fica ali sempre beliscando uma vaguinha em alguma competição internacional, está em 5º lugar. E o Leicester, infelizmente, eu acho que vai de ralo nessa Premier League, está em penúltimo lugar, apenas com 17 pontos, então faltando pouco aí para terminar a Premier League, infelizmente eu acho que o Leicester vai cair. Então, o que acontece? O Chelsea, ele é um time que oscila muito, eu não consigo pegar vitória seca a favor do Chelsea, ainda mais com a odd derretida que está nesse momento. O Chelsea, por exemplo, vem de uma vitória, antes dessa vitória teve 2 derrotas, e depois teve uma vitória, depois perdeu de novo. Então o Chelsea não tem consistência, já tirou muito dinheiro da galera aí que confia no Chelsea, mas a gente não vai confiar no Chelsea. Uma aposta que eu tenho para esse jogo aqui pronta é a seguinte, handicap mais 1.0 em cartões a favor do Chelsea, é isso mesmo. Às vezes você pode olhar o cenário dessa partida e falar assim, porra, amor, o Leicester tá na zona de rebaixamento, o Chelsea é melhor time, tem mais chance do Leicester tomar cartão. Mas, cara, handicap 1.0 significa que pra gente tomar head nessa aposta lá na 365, o Leicester tem que tomar 2 cartões a mais que o Chelsea. E o Chelsea é o segundo time que mais levam cartões na Premier League. Então, é o seguinte, mesmo com um cenário que não é tanto a nosso favor, eu acho que 1,80, um handicap asiático 1.0, se o Leicester tomar um cartão a mais do que o Chelsea, a gente ainda tem nossa aposta devolvida, eu acho que tem muito valor. Então, eu estou passando aqui para vocês, eu fiz e estou compartilhando como eu sempre faço aqui para vocês. Então, eu gosto desse jogo aqui entre Chelsea e Leicester. Gol ou vitória do Chelsea, chegar com o titular e estiver jogando bem, ao vivo, a partir de 1,60. E essa pronta que eu já fiz no investimento, estou compartilhando, está na tela para vocês aí, o handicap mais 1.0 em cartões a favor do Chelsea. Lembrando que é o handicap asiático mais 1.0. Se tiver oportunidade ao vivo, eu vou estar compartilhando lá no grupo free. Você que não está fazendo parte ainda, o link está na descrição aí, é só vocês clicarem, que tanto esse jogo quanto outros que eu vou acompanhar também, qualquer oportunidade eu vou estar mandando lá, valeu? Além desse jogo do Chelsea, separei mais 2 jogos aí na Premier League para a gente falar sobre eles aqui. Um é 11 horas, jogo entre Tottenham, na verdade agora tem que falar Tottenham Hotspurs ou apenas Spurs, que é um pedido do Tottenham para ser assim, contra o Bournemouth. Tottenham cumprindo tabela aí com 33 pontos, já não tem mais perigo de cair e também não vai mais se classificar para nenhuma competição internacional. Recebe o Bournemouth. O que eu gosto para esse jogo é gols. Por quê? O Tottenham, os dois são um time muito over. Bournemouth está em 8º lugar e sonha ainda com uma classificação para uma competição internacional. E os últimos jogos entre eles, a gente teve aqui um 3-2, 3-2, 2-0, 3-1 e 1-0, que foi muito mentiroso. Eu acompanhei esse jogo e tivemos muitas oportunidades desperdiçadas de gols. Então eu espero aqui mais de 1,5 gols nesse jogo, no ao vivo, a partir de 1,60 odd. Se tiver saído já no primeiro tempo também, dá para a gente pegar um over limite aqui nesse jogo, porque eu espero aqui um jogo bem movimentado e para gols aqui, apesar do Tottenham está cumprindo tabela, precisa dar uma resposta para sua torcida. E o Bournemouth também ainda sonha aqui, vai para cima do Tottenham, porque ainda sonha com uma vaga
em alguma liga europeia aqui. Passando para 1,5, a gente tem aqui mais um time que apenas cumpre tabela, Manchester United, quem diria, mas está ali também com 33 pontos, não tem mais o perigo de cair, mas também não se classifica para a competição internacional e recebe o Arsenal, que aí é muito pelo contrário da situação do Manchester United. O Arsenal, porque eu vou falar para vocês que eu espero gols nesse jogo. Por quê? Porque o Arsenal está aqui a mais de 10 pontos atrás do Liverpool e não tem mais outra opção para o Arsenal a não ser ir para cima de todos os seus adversários daqui para frente e buscar a vitória, ganhar tudo, e mesmo assim é quase impossível. Só não falo que é impossível porque não tem impossível no futebol. Mas os jogos do Arsenal daqui para frente acredito que vão ser muito over gols. O Manchester jogando em casa também sempre faz seu golzinho, então eu gosto muito de um over 2,5 gols nesse jogo aqui. Só para deixar claro aqui, um over 2,5 no jogo do Tottenham e Bournemouth tá pagando 1,40. Esperava muito mais aqui, então no ao vivo é melhor a gente trabalhar. E o United com o Arsenal já tá pagando 1,36, o over 1,5, e é por isso que eu coloquei no nosso bilhetinho aí, que no final do vídeo. Peço até desculpa para vocês que no vídeo de sábado eu acabei esquecendo, tava muito tempo sem gravar. Mas no final desse vídeo vai ter aí o nosso bilhete odd 2, que a gente sempre deixa no final dos nossos vídeos. Antes da gente falar do clássico paulista aqui para finalizar, vamos dar uma passada lá na Espanha, porque meio-dia e 15 na La Liga tem um jogo que eu acho bem interessante aqui, no jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano. Real Madrid com certeza favorito, só que nesse momento está pagando 1,28 a odd para o Real Madrid ganhar. Não pego essa odd, até porque quero respeitar também duas coisas. O momento do Rayo Vallecano, que faz uma boa campanha, está em 7º lugar ali. Se ganhar o jogo, consegue ultrapassar o Betis e consegue ficar na colocação que garante uma competição internacional, que seria muito importante para o Rayo Vallecano. Por outro lado, também o Rayo Vallecano vem de 3 jogos sem vencer, então continuo achando muito favorito aqui o Real Madrid, que, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, está envolvido na Champions League, vai ter o jogo de volta no meio de semana contra o Atlético de Madrid, então pode ser que poupe alguns de seus titulares. Mesmo assim, eu confio muito na vitória do Real Madrid, que vem de derrota, está a 3 pontos atrás do líder Barcelona e também está atrás do próprio Atlético de Madrid, seu adversário no meio de semana. Então gosto dessa vitória do Real Madrid aqui, não por essa odd que está agora, mas ao vivo, batendo 1,60 aqui, eu gosto dessa vitória do Real Madrid nesse jogo entre Real e Rayo Vallecano na casa do Real. Outro jogo que eu gosto lá na Espanha, 2,5, é o jogo entre Betis e Las Palmas. O Betis vem numa fase muito boa aí, vem de 3 vitórias seguidas, conseguiu chegar na 6ª colocação, que dá uma vaga para a Europa Conference League, contra o Las Palmas, que está aí a uma posição acima da zona de rebaixamento, vem de 5 jogos sem vencer, 4 derrotas consecutivas, então vejo favoritismo aqui a favor do Betis, mas tomem muito cuidado, porque o Betis é mais um time que também está envolvido. Eu falei isso lá no começo do vídeo, e vocês viram que eu me tornei até repetitivo aqui, mas tem muito time aí que é favorito, no momento está pagando 1,40, 1,40 e pouco para o Betis ganhar, mas o Betis pode também poupar alguns titulares, ainda assim acho o Betis favorito, então se bater uma odd, ele deve bater ainda no primeiro tempo de 1,60 para a vitória do Betis, a gente pode estar pegando, porque o Betis, mesmo se poupar alguns titulares, tem muito mais time que o Las Palmas, que vem de uma péssima campanha, de uma péssima fase, então vejo aqui uma vitória do Betis aqui a 1,60, uma oportunidade muito boa para a gente pegar, para a gente fechar aí esses jogos lá na Europa. Para a gente fechar aqui nossos palpites desse domingo, eu separei o clássico paulista que vai pegar fogo, Corinthians e Santos. Acho que seria um clássico até mais tranquilo se não fosse a derrota bizarra do Corinthians no meio da semana para o Barcelona de Guayaquil. 3-0, vai ter que fazer um milagre aqui na volta na Neoquímica Arena, onde vai ser esse jogo contra o Santos também. Então, um jogo que era para o Corinthians levar mais tranquilo, por ser jogo de ida também contra o Santos, vai ser agora um jogo de vida ou morte para o Corinthians, porque a torcida vai cobrar e agora eles querem ganhar pelo menos o Paulista. Então, acredito num jogo muito mais nervoso, que já seria, porque tem Neymar também em campo, então sempre o jogo fica um pouco mais pegado ali, porque não tem como você afrouxar a marcação, sempre tem aquela polêmica. Então é o seguinte, eu separei uma tip pronta para esse jogo aqui para gente. No primeiro jogo, entre Corinthians e Santos, a gente pegou o Green exatamente como a gente vai investir nesse clássico de novo. A gente pegou 2 cartões para cada lado. Quem vai apitar o jogo vai ser o Matheus Delgado. Tem até a média baixa de cartões. Só que quem apitou o primeiro jogo também foi um árbitro que tem a média baixa de cartões. Na verdade, foi a Edna. E a Edna deu 2 cartões para cada lado logo no primeiro tempo, porque o jogo estava muito nervoso.
E acredito que agora, com esse resultado do Corinthians, o jogo também vai ser nervoso. Então, mesmo com o Matheus Delgado tendo uma média baixa de cartões, acredito sim, pelo menos mais de um cartão para cada lado. E vamos pegar também um intervalo entre 1 a 4 gols. Tem Neymar em campo, tem Memphis do outro lado, tem qualidade para sair gol nesse jogo, apesar de ser um clássico pegado. E os últimos 5 jogos entre eles, a gente teve aqui um 2-2, 2-0, 1-1, 1-0 e 2-1, ou seja, esse intervalo entre 1 a 4 gols bateu nesses últimos 5 jogos. Eu espero também gols, mesmo que seja o primeiro jogo da semifinal. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Os jogos de ida lá na Europa eu acho muito mais aberto do que os jogos de ida aqui no Brasil. Mas eu acredito em pelo menos 1 ou 2 golzinhos aí nesse jogo e mais de um cartão para cada lado. Dá uma odd de 1,65 lá na Betano. Isso que eu fiz para esse clássico, estou compartilhando com vocês aí, para a gente fechar a tampa aqui desse domingão. E agora, como sempre faço, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenham aproveitado, tenham usado aí o papel e caneta que eu sempre peço para vocês dos jogos que a gente vai acompanhar ao vivo. Vou mandar também qualquer oportunidade lá no Grupo Free, que o link está na descrição. Vou deixar a tip no dia também lá no Instagram, @RamonCicarinhoTip. Já me sigam lá também, quem não me segue. E agora com vocês aí, aquele nosso tradicional já, bilhetinho de odd 2. Sempre passa de odd 2, melhor ainda, né? Mas tá aí na tela para vocês, bilhetinho de odd 2, pra gente fechar a tampa desse domingão. Tamo junto e até amanhã.